Hello, hello, muito boa noite, graça e paz, tudo bem? Sou eu novamente, obrigado por deixar entrar em sua casa, Ezequias Lourenço. Estamos começando o nosso programa Você em Foco, desenvolvendo pessoas hoje com um tema super especial, a Bíblia e a literatura. Vamos ver aí um resumo sobre a história da Bíblia, também um resumo sobre a vida de pensadores, de literários, cristãos e seculares, mas tendo como base a inspiração das Sagradas Escrituras. E vamos aqui colocar no ar perguntas para fazermos a correlação e a comparação entre a Bíblia, o livro sagrado de cristãos, católicos e também espíritas e outras religiões, e também a literatura de alguns ícones da literatura brasileira e mundial. Você está comigo hoje e estamos juntos. A Bíblia é a palavra de Deus ou apenas contém a palavra de Deus? A inspiração divina é a mesma tanto para a Bíblia quanto para os livros literários? Um cristão deve ler só a Bíblia ou deve ler outras fontes e gêneros? Essas são as perguntas que vamos tentar debater com a sua participação, que é muito importante, e a sua opinião também. E no final fazemos e faremos as nossas considerações. Quero convidar você para ler, como de costume, na abertura de nosso programa, o texto sagrado que escreve Salomão aos Eclesiastes, o livro de liderança, no capítulo 1, versículos 16 a 18. Eu convido você a pegar o seu exemplar sagrado, físico ou virtual. Você pode abrir uma aba aí no seu computador e vamos analisar juntamente. Após este versículo, leremos Provérbios no capítulo 1 e versículo 7. Vamos ler então agora Eclesiastes, o livro da liderança, capítulo 1, versículos 16 a 18. Diz-nos assim o texto das Escrituras: Falei eu com o meu próprio coração, dizendo, disse Salomão, eis que adquiri grande riqueza e superei em sabedoria a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Sim, o meu coração teve uma grande experiência de sabedoria e conhecimento. Eu apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer a loucura e as tolices também. E percebi que isso também é aflição de espírito. Olha que coisa. O versículo 18 diz assim, porque na muita sabedoria há muita angústia. Olha que conclusão que chega Salomão. E aquele que aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Bom, vamos lá então para Provérbios, no capítulo 1 e no versículo 7, que diz assim, Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que é um livro de sabedoria. O temor, ou seja, o respeito, a ponderação do Senhor, ou seja, ao sagrado, é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Que coisa linda, as Escrituras nos dando este ponto e contraponto. Por um lado, o mesmo Salomão fala que escrever muito, produzir muitas obras literárias, isso por conotação, ter muito conhecimento e buscar este conhecimento traz angústia. Né? E, por outro lado, ele diz, olha, se você teme ao sagrado, se você intui, se você pondera e respeita isso, este é o princípio de todo o conhecimento. Mas os loucos desprezam, olha que interessante, a sabedoria e a instrução. Muito bem, muito bem. Nós vamos começar, não podemos deixar de começar a falar sobre esse assunto sem falarmos um pouco da história, da importância e da relevância do livro mais lido no mundo, mais comprado e mais referenciado no mundo, chamado de a Bíblia Sagrada. Vou pedir ao nosso técnico, que é gente boa demais, para colocar aí a imagem deste exemplar, que inclusive estou carregando aqui, você certamente tem aí na sua casa, a Bíblia Sagrada. Muito bem, como vocês estão vendo, deixa eu vir para cá, um pouquinho mais para a direita. Muito bom, agora estamos, né, na medida certa. A Bíblia Sagrada é um livro
espetacular. É um exemplar de princípios e de princípios universais, no qual, ou neste exemplar, Bíblia Sagrada, tem-se, obviamente, a história de um povo judeu e dos povos daquela época, do que depois, mais tarde na história, veio a ser conhecido como Palestina. Fala de histórias dos romanos, dos cananeus, dos jebuseus, dos amonitas, enfim, dos patriarcas, da formação, da base da história humana, desde o Gênesis, a criação, até o Apocalipse, quando fala de pragas, de juízo final, e quando fala de um novo reino do Criador para com toda a terra. Nas Escrituras Sagradas também encontramos sobre a vida de um homem chamado Jesus Cristo, do qual falamos no último programa, em que ele veio com uma missão, teria vindo para trazer um esclarecimento das Escrituras que hoje compõem a Bíblia Sagrada, e para isso algumas pessoas que testemunharam sua vida também escreveram aquilo que Jesus falou, o que denominamos de Evangelho. Alguns detalhes sobre a Bíblia Sagrada você está vendo aqui embaixo. Ela é usada por várias religiões, né? Dentre elas o catolicismo de maior expressão, o protestantismo e também os espíritas. Bom, cerca de 40 escritores foram os que escreveram, não viveram na mesma época, viveram em épocas diferentes, né? Muitos deles, a maioria, eu diria, não se conheceu e não tomou nem sequer conhecimento dos escritos uns dos outros. Portanto, se você fizer uma varredura histórica, sócio-histórica destes homens e dos escritos dele, veremos que parece não haver contradição. Parece que um texto abona o outro, parece que um texto complementa o outro. Se você fizer um estudo apreciado e aprimorado das Escrituras, eu até convenho e faço esse pedido que você faça isso, faça esse estudo, você vai perceber. Por quê? Ela foi escrita num período de 15 séculos, ou seja, aproximadamente 1.500 anos, até compor o que hoje conhecemos como 66 livros das Escrituras Sagradas, o qual muita gente acredita que ele é inspirado por Deus. Daí por quê? Temos 3 perguntas que não querem calar, que eu falei no início do programa. A Bíblia, ela é a palavra de Deus? Ou ela apenas contém a palavra de Deus? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu quero fazer e deixar para que vocês possam debater, enquanto nós possamos ver aqui algumas biografias de outros escritores, tanto cristãos quanto seculares da literatura universal. A segunda pergunta é: a inspiração divina é a mesma tanto para a Bíblia quanto para a escritura de outras literaturas? E a terceira pergunta é: um cristão deve ler só a Bíblia ou também deve se ater a outras fontes e outros gêneros? Lembrando que a Bíblia é um compêndio de livros, são livros, 66 livros, e todos eles têm gêneros diferentes por comparação em sua maioria. Muito bem, vamos então agora ver a história da biografia rápida de um homem. Eu não podia deixar de falar de um ícone da literatura brasileira chamado Machado de Assis. É a nossa próxima imagem. Este homem foi simplesmente fantástico. Machado de Assis, ele foi um carioca. Os seus pais foram escravos e logo quando ele era pequeno, ele foi morar na casa dos patrões de sua mãe, porque sua mãe trabalhava numa fazenda. E a história diz que ele... A história não é tão clara, mas diz que ele começa a ter gosto pela leitura, gosto pelo conhecimento, de sorte que ele torna-se um homem versado em várias línguas, em cerca de 5 a 7 idiomas. Você pode aprofundar as suas pesquisas. Ele tornou-se futuramente tradutor do poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, um escritor norte-americano. Este homem, Machado de Assis, foi simplesmente o fundador da Academia Brasileira de Letras.
Foi um homem fantástico que era polivalente em todas as áreas, como roteirista, quando crítico literário, como romancista, trabalhando com prosa, com versos. Teve uma infância muito difícil e ele conseguiu ter um pouco mais de folguedo, um pouco mais de leveza, um pouco mais de sobressalto na sua vida, quando ele passa então a assumir funções públicas. E assim tendo os seus trabalhos reconhecidos. E ele é muito conhecido por um livro que eu vou pedir para o técnico colocar a próxima imagem. Lembrando que Machado de Assis nasceu em 1839, no mês de junho, e ele morou no Rio de Janeiro, mas mudou-se de cidade em cidade, mas a sua cidade natal, o estado natal, é no Rio de Janeiro. Muito bem, este livro aí, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu tive o prazer de ler, né? Acho que todo mundo que está assistindo aí, que foi à escola, tem pelo menos o ensino médio, precisou ler, é leitura obrigatória. Brás Cubas é um homem que, na verdade, ele começa a narrar a sua vida a partir do momento em que ele morre. Olha que coisa de louco. Então, assim, Machado de Assis foi um homem um escritor que tinha tantas nuances da realidade, tinha uma percepção tão aguçada da realidade, que ele é considerado quase que unanimemente pelos literatos, pelos estudiosos, pelos cátedras, como o ícone, o principal ícone, o pai da literatura brasileira, sobretudo quando chega na sua fase madura, chamada o realismo, em que ele começa a fazer uma análise cirúrgica da sociedade. Muito bem, este livro de Machado de Assis fala as memórias póstumas, ou seja, memórias após a morte, né, de um homem chamado Brás Cubas. E ele começa a fazer uma narrativa da sua vida a partir da sua morte, de maneira reversa. Olha que coisa interessante. E você vai ficar encantado, é uma sugestão também de leitura, ao ler este livro, você que não leu. E eu anotei aqui algo muito interessante das palavras, porque todos esses escritores que eu vou falar a partir de agora, e você vai interagir comigo, eu já tenho várias pessoas aqui colocando algumas mensagens que daqui a pouco eu vou ler com vocês, você vai perceber que todos esses escritores têm, em algum momento de sua escrita, seja na prosa, no romance, seja nos poemas, seja nos versos, eles citam as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, o livro do qual eu falei, ou o compêndio do livro, né, do qual eu falei logo no início, né? Então, todos esses escritores em algum momento citam a Bíblia, se não diretamente, citam-na indiretamente, com versos, com paráfrases, e é muito interessante isso. E será que isso prova que a Bíblia influenciou esses escritores? Será que isso prova que a Bíblia influencia até hoje? Aliás, apenas uma nota: há mais de 6 bilhões de exemplares bíblicos no mundo. É o livro mais vendido e mais lido em todo o mundo. E você pode ver aí que a humanidade no planeta Terra, né? Agora, não sei depois dessa pandemia, né, Nani, que diminuiu bastante, né, o número de pessoas, pelo menos consideravelmente, mas existem outras pandemias que já houveram e ocorrem também paralelamente a essa. Nós temos aqui cerca de 8 bilhões de seres humanos na Terra hoje. Então imagina a Bíblia com 6 bilhões de cópias. É um livro mais lido e mais vendido em todo o mundo. Então é justificável que ela seja fonte de inspiração e até mesmo de citação destes homens. Então eu aconselho a ler este livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e também Machado de Assis é autor do livro Esaú e Jacó. Olha que interessante, fazendo uma referência bíblica direta aos nomes e com a história bem análoga, uma história muito parecida com a de Esaú e Jacó, em que na literatura de Machado, na literatura de Machadiana, ou de Machadinho, como ele era chamado, diz também que ambos, tanto Esaú quanto Jacó, escolheram profissões diferentes, um rumo diferentes para suas vidas, tinham temperamentos diferentes, e aí tem toda uma trama neste outro livro que eu também sugiro a você, não está aqui na tela, mas também sugiro a você. Muito bem, quero aqui fazer aqui ler uma citação
em que Machado de Assis, no personagem, né, narrativo aí de Brás Cubas, ele faz uma alusão. Justamente quando ele começa a contar a sua vida da morte para o início, ele faz uma comparação com o grande líder, com o grande estadista Moisés, que as Escrituras Sagradas dizem sobre ele, que é um grande ícone do povo hebreu. Ele diz assim, abre aspas, Moisés, que também contou sua morte, não a pôs no início, mas no fim. Uma diferença radical entre este livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, olha, Moisés só falou de sua morte no final do livro. Ou seja, quando realmente ele estava morrendo, e a Bíblia fala que ele foi para um monte, viu a terra prometida e não conseguiu entrar nela, porque Deus, assim, tirou-lhe a vida, né? Por conta de um relacionamento que ele teve com Deus nesse sentido espiritual, e Deus ficaria, assim, chateado, vamos colocar assim uma linguagem mais humana, e aí disse que ele não entraria, ele apenas levaria o povo até próximo à terra, mas não entraria na terra prometida. Então ele disse, olha, Moisés contou a sua morte, no caso, no final da sua vida. Mas eu não, eu vou começar esse livro aí, Machado, já sendo personificado aí em Brás Cubas, dizendo, eu vou contar o contrário, eu vou contar da minha morte. Então você percebe uma citação bíblica aí. Muito bem, são 20 horas e 35 minutos, você está assistindo o meu e o nosso programa, Você em Foco, Desenvolvendo Pessoas. Muito bem, quero aqui ler algumas mensagens rapidamente, de alguns dos nossos internautas, telespectadores. Maria Raimunda Pereira Fernandes, boa noite, paz do Senhor. Simanovich Alberto, grande amigo, irmão, olha que gente boa, paz do Senhor. A Catherine também Carvalho, deixa seu comentário. O Ailton Almeida também deixa o seu comentário. Você também pode deixar o seu comentário aí. Nós vamos agora de música, daqui mais 30 segundos. E quando nós voltarmos, nós vamos dar continuidade a este assunto. No caso, agora vamos ver um outro escritor. Enquanto isso, o que você acha? Há uma correlação entre a Bíblia e a literatura? Teria ela inspirado a Bíblia? Os escritores, ou apenas os escritores têm uma inspiração totalmente aleatória do que a Bíblia teve e os escritores da Bíblia tiveram ao escrevê-la? Esse homem foi um expoente da literatura lusitana, da literatura portuguesa, lá de Portugal mesmo, né? E tem uma história de vida muito contraditória, beirou até mesmo a ser vou dizer fora da lei, mas foi uma pessoa bem subversiva, mas um grande talento. Um grande talento. Ele me lembra um pouco de sua personalidade, de sua história, um pouco Dom Pedro, né? O nosso imperador Dom Pedro I, né? Então, assim, teve momentos preso, teve aventuras em alto mar, inclusive esse livro, essa epopeia, Os Lusíadas, que conta a história do surgimento do povo português, né? De uma forma assim, epopeica, né? Uma forma assim, heróica. Diz a história, e parece que é uma lenda, que quando houve um naufrágio nessas suas viagens, né? Ele teria salvo o exemplar de Lusíadas por algum tempo com as mãos para fora da água, para não perder essa literatura que depois veio ser uma referência, e ele é considerado, assim como Machado de Assis aqui no Brasil, lá em Portugal, como o principal escritor português. E ele escreve os Lusíadas, como eu falei, que é uma grande obra epopeica, né? Do surgimento da nação lusitana, da nação portuguesa, e também ele não deixa de citar as escrituras. Aí fica aí uma sugestão de leitura para você. Na verdade é muito longo, eu li partes desse livro, mas ele é muito longo, você tem que ter paciência e muita dedicação. E há alguma citação bíblica também nesse livro, vamos lá. Os Lusíadas, Camões cita uma referência, né, a gente percebe, de ideologia cristã. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Lembra um pouco Paulo dando conselho a Timóteo
falando do Deus Todo-Poderoso, Deus que é um Deus Todo-Poderoso com relação às coisas invisíveis e invisíveis, né? Muito bem. Agora nós vamos ver uma participação de um amigo, parceiro, um irmão de fé, Joelmir Lunas, está em Curitiba, se não me falha a memória. Ele mandou um vídeo para a gente falando sobre um livro muito especial. Vamos ver, que ele gosta muito de ler, inclusive tem uma biblioteca em sua casa. Nós vamos ver e logo após a gente já volta. Salmo 23 é com certeza uma das passagens bíblicas mais conhecidas, mais explanadas e mais escritas sobre ela. Foram gastos muitos livros sobre essa passagem, mas eu quero apresentar para você nessa tarde esse livro, Nada Me Faltará, o Salmo 23 à luz da experiência de um pastor de ovelhas, escrito pelo Philip Keller. Philip Keller trabalha o Salmo de número 23 aplicando totalmente ao contexto do pastor e da ovelha. Por ter sido um pastor e numa família de pastores, em um contexto muito parecido com o contexto geográfico em que Davi estava inserido e por isso escreveu esse salmo, o Philip Keller, ele destrincha, ele abre esse salmo mostrando que todos os versículos aplicam-se ao pastor e à ovelha e ao contexto desse relacionamento. O Philip Keller vai mostrar que aquilo que alguns comentaristas dizem, que a metade do salmo é sobre uma ovelha e o pastor, e a segunda parte é sobre um convidado em uma casa, cai por terra quando ele aplica a sua experiência diária de um pastor de ovelhas. Ele mostra a mesa não como uma mesa ocidental que nós conhecemos, mas como uma parte de um monte ou de uma montanha, onde é preparado para que a ovelha se alimente, para que a ovelha deguste daquele alimento preparado pelo pastor. O Philip Keller, dessa visão privilegiada mesmo, de um pastor de ovelhas e não de alguém, não de um ocidental que vê de longe, que vê de um outro prisma, mas o Philip Keller consegue ver dessa maneira e armado com esse seu conhecimento e com essa sua experiência, ele nos leva a uma caminhada extra, a uma caminhada diferente, a uma caminhada em que muitas vezes a nossa mente ocidental ainda não alcançou, mas Philip Keller, com todo esse seu conhecimento, ele consegue aplicar isso nas nossas vidas e consegue nos mostrar o cuidado do pastor para as nossas vidas e o cuidado de Deus para conosco. Ele mostra a ovelha sendo ungida, não para que seja colocado numa posição especial, mas para que a sua testa não seque, resseque, quebre, uma mosca pouse ali. Mas para que com o óleo a sua testa fique todo o tempo maleável e não possa ser alvo desses insetos. Philip Keller mostra a ovelha sendo colocada para se alimentar à luz, à vista dos inimigos, porque o lugar foi preparado pelo sumo pastor. Convido você a conhecer esse livro, convido você a ler mais o Salmo 23 e convido você a aprofundar-se um relacionamento com Deus através da palavra e através desse livro tão grandioso escrito por esse homem tão dedicado. Muito bem, muito bem. Você viu aí Joelmir Lunas, um grande líder aqui de Curitiba, e nos referendando esta obra de Philip Keller, né, sobre o Salmo 23. Estive lendo, estive assistindo, ouvindo parte do audiobook, muito interessante. Ele discorre muito bem, é um escritor cristão, discorre muito bem o Salmo 23. Muito bem, vamos em frente, vamos passar aí para a próxima imagem. Este é o livro Lusíadas, de Luís de Camões, que fala justamente sobre essas conquistas lusitanas, ou seja, dos portugueses, que inclusive deu resultado em descobrir o Brasil. Inclusive ele conta, meio que profetiza a descoberta do Brasil nessa epopeia, neste livro aí. Grande escritor Luís de Camões. Muito bem, são exatamente 20 horas e 51 minutos. Você está assistindo o Meio Seu, nosso programa Você em Foco, Desenvolvendo Pessoas. Um programa que tem o objetivo de trazer conhecimentos a você sobre uma perspectiva cristã, respeitando também a sua opinião. Esse programa é destinado a todos que gostam de conhecimento. Você pode concordar ou não concordar com o que estamos falando aqui. Um programa de debate, entrevista, entretenimento, um programa especialmente feito para você. Muito bem, o que você está vendo aí é Rick Warren. Esse homem aí, ele ainda é vivo, é um pastor, oriundo da Califórnia, e ele escreveu um livro muito interessante,
Um livro, aliás, ele tem uma série de livros muito interessantes. Algumas pessoas não gostam, outras gostam. Eu, particularmente, tive uma experiência muito grande com esse livro dele, que você vai ver na próxima imagem aí, chamado Uma Vida com Propósito. Eu tenho uma experiência muito interessante, que eu passei uma fase na minha vida, aquela fase em que você é forçado a amadurecer pelas dificuldades da vida, e você passa a ter aí uma reflexão, uma revisão de muitas coisas em sua vida. E quando eu vivia momentos muito difíceis na minha vida, a minha esposa sentou do meu lado, eu não vou me esquecer, e me deu ali alguns conselhos. E eu lembro que a minha filha mais velha, que hoje tem 17, já está indo para a maioridade, para 18 anos, ela era bem pequenininha, e eu estava muito cabisbaixo, muito desanimado, muito entristecido com algumas coisas, e de repente minha filha abriu a porta do guarda-roupa e o livro de Rick Warren caiu. E ela falou: olha, pai. E quando eu olhei para aquele livro de capa verde no chão, você vai ver aí a próxima imagem, pedir para o nosso técnico mostrar a próxima imagem, você vai perceber que eu vi esse livro, exatamente essa tiragem aí, com essa capa, uma capa muito bonita, muito aveludada, caiu no chão. E quando eu olhei, eu vi esse título, Uma Vida com Propósitos. E eu comecei a ler esse livro. Interessante que esse livro faz um desafio com o leitor para que você possa ler um capítulo por dia por 40 dias. Ele faz uma referência ao jejum que Moisés ficou ali no monte, 40 dias, né? E 40 noites jejuando. E eu passei a ler esse livro tentando respeitar um dia por capítulo, e cada leitura deste livro me fez levantar, me fez reerguer, e eu voltei com ânimo e passei a encarar a vida de uma outra forma. Eu sugiro a leitura deste homem. E, obviamente, este livro é um livro cristão, então, obviamente, tem base cristã, ok? E você, o que você acha? Olha, nós temos mais pessoas aqui falando, dando o seu alô. Roselaine Romeiro, a paz do Senhor, meu irmão, abençoado de Deus, que Jesus te abençoe sempre. Amém, querida, Deus te abençoe, que a paz de Deus, de Cristo, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua família, sobre a sua casa, e que praga alguma chegue até você, porque sobre você, sobre nós, existe uma sombra poderosa do Altíssimo. Muito bem, nós vamos agora para a próxima literatura. Esse escritor é um grande escritor inglês, Charles Dickens, um homem de origem muito pobre, que ascendeu-se na escala social com muito esforço, muita luta, passou a trabalhar como proletário, ou seja, como empregado, e na era vitoriana, da Rainha Vitória da Inglaterra, na época em que a Revolução Industrial já era uma realidade, muitas fábricas, muita fumaça, muita poluição, e muitas crianças trabalhando em condições assim inóspitas para os detentores dos meios de produção. Ele começa a ter sua inspiração para poder retratar a realidade daquela época, bem semelhante como Machado de Assis fez aqui no Brasil, e ele passa a criticar certos modos de vida, a usura, e este é um livro fantástico que você vai ver, o livro de Charles Dickens, chamado David Copperfield, né? Logo mais a gente vai passar, agora não, mas eu vou falar um pouquinho ainda de Charles Dickens, vou falar alguma coisa de interessante que chama a atenção. Esse homem era muito pontual, ele é o que nós chamamos de respeitar o horário inglês, o horário britânico. Aliás, o britânico é muito conhecido em ser muito pontual nos seus compromissos, nos seus horários. E a história diz que esse homem, ao sair de casa, você não precisava olhar no relógio. Os vizinhos, quando o viam passar pela rua, sabia que já era a hora X, me parece que era 7 ou 8 horas da manhã, que era o dia que ele saía todo dia para ir trabalhar. Nunca atrasou um minuto. Um homem muito regrado, muito disciplinado e muito dedicado em seus escritos, e foi um expoente, inclusive foi reconhecido ainda em vida, né? A maioria dos escritores são reconhecidos em morte, né? Reconhecimento póstumo. Ele foi reconhecido em vida como um dos grandes escritores e expoentes da Inglaterra. Então ele tem vários escritos, e dentre eles é esse próximo livro que você vai ver agora. Muito bem, está aí, David Copperfield. Não é um mágico, tá? E tem um mágico com esse nome, mas Charles Dickens, ele escreve esta biografia, entre aspas, né,
deste personagem, e ele tem esse personagem como se fosse o seu próprio filho, né? Aliás, todas as suas literaturas, os seus escritos, eram tidos como filhos para Charles Dickens, mas me parece, e ele mesmo chega a dizer que esse era especial. Ele demonstra que esse era especial porque conta a história de um menino que também foi sofrido, que foi humilhado, e passaram-se várias fases em sua vida até que ele chegue a um próximo nível, e me parece que tem muito a ver com a própria história de Charles Dickens, né? Então fica essa dica de leitura, e lá pelas tantas também o Charles Dickens faz referência às Sagradas Escrituras, né? Não nesse livro necessariamente, né? Não consegui pegar uma citação neste livro, mas olha o que Charles Dickens falou sobre as Escrituras Sagradas. O Novo Testamento é mesmo o melhor livro que já se conheceu, ou que se há de conhecer em todo o mundo. Obviamente está falando das Sagradas Escrituras. Olha que interessante, você vê aí grandes escritores reconhecidos secularmente, e que não escreveram necessariamente sobre religião, escreveram sobre a vida, escreveram sobre as loucuras, sobre as panaceias, sobre as odisseias da vida, mas eles, por algum momento, citam as Escrituras Sagradas, e se você olhar e estudar a biografia deles, eles tiveram a influência, sim, do cristianismo, tiveram, sim, a influência da religião, e assim, citando as Escrituras por vezes, ou até de forma bem enfatizada e pontual nos seus escritos. Muito bem, são 20 horas e 59 minutos, estamos ao vivo pelos estúdios da INS TV, aqui em São Paulo, e você está comigo, com o nosso programa Você em Foco, Desenvolvendo Pessoas. Nós vamos agora para o nosso último escritor, eu vou colocar a imagem dele aí, Edgar Allan Poe, poeta americano, né? De 1809, foi abandonado pelo pai, a sua mãe morre aos 24 anos de tuberculose, e ele é adotado pela família Allan, uma família rica, e começa a dar uma educação a ele. E ele conseguiu fazer um feito muito grande, viver de literatura numa época em que só se escrevia para folhetins e não tinha-se como ter sustento vivendo como escritor. Mas esse homem aí é considerado o pai do terror, porque ninguém como ele escreveu com tanto detalhes, com tanto drama, e com tanto inspirando tanto medo nos leitores, quanto foi Edgar Allan Poe, que inspirou Sherlock Holmes, no caso o escritor de Sherlock Holmes, inspirou tantos outros escritores, né, que vieram após ele neste gênero literário. Teve uma vida muito conturbada, foi alcoólatra, e a morte dele é um mistério, mas os livros dele são muito ricos em detalhes, né? Inclusive, quando eu estava fazendo o curso de letras, nós tivemos que ler O Corvo. Inclusive, vou passar agora aí a próxima imagem, pedir para o nosso técnico passar. O Corvo é um poema muito interessante, em que ele está num quarto, né, no caso um personagem, e estando no quarto ele acaba conversando com um corvo que pousa, né, ali no quarto dele, na janela, e ele começa a conversar com este corvo. E então este homem estava muito triste, porque uma mulher chamada Lenora, ou como o Machado de Assis acaba traduzindo para o português, em inglês chamava de Lenore, né? Essa mulher havia morrido, e ele conversando com o corvo sempre dizia para ele, nevermore, ou seja, nunca mais, nunca mais. Então é um poema meio lúgubre, né? Ou seja, ele é um pouco triste, com riqueza de detalhes, algo que te ajuda muito a conhecer melhor a sua língua, no caso a língua portuguesa, na tradução de Fernando Pessoa e de Machado de Assis, e a língua inglesa, se você gosta de inglês, né, como eu, né, e se você sabe ler inglês, você vai aprender bastante e expandir bastante o seu vocabulário. Agora, o interessante é que ele cita também aí as Sagradas Escrituras. Veja só, inclusive na faculdade
os meus colegas não sabiam dessa expressão, não estavam conseguindo traduzir, e até o professor não conhecia, mas como a gente conhece a Bíblia, eu acabei dando uma força, quando ele fala o seguinte, olha, citando aí no poema O Corvo, citando uma passagem das Escrituras, olha que Edgar Allan Poe também, com base e inspirado nas Escrituras, acaba tendo aí essa inspiração literária. Ele diz, abre aspas, profeta, disse eu, coisa do mal, profeta ainda, se ou o diabo. Nesta casa, horror assombrado, diga-me, verdadeiramente imploro, existe bálsamo em Gileade? Me diga, eu imploro. Aí depois que o velho para de falar, o corvo fala, nevermore, nunca mais. Então, essa expressão é o bálsamo de Gileade que nós vemos lá no Antigo Testamento, em várias passagens, inclusive Samuel fala que o bálsamo quer dizer um óleo, né, um unguento, que serve para untar as feridas, para refrescar, para revigorar os que estavam cansados e doentes. E a Bíblia fala muito desse bálsamo de Gileade e também espiritualiza quando podemos até fazer uma inferência do próprio Espírito Santo para poder ajudar o homem e a mulher nas suas dificuldades. Muito bem, você viu aí que muitos escritores, não é verdade? Viu aí, Nani? Muitos escritores seculares, né? Que não necessariamente professavam a sua fé em Cristo, né? Mas por conta da tradição, por conta da influência bíblica em todas as eras do cristianismo, sobretudo, está aí inspirando e tem inspirado muita gente. Muito bem, pessoal. Nós já estamos chegando no final do nosso programa e eu quero fazer aqui algumas considerações finais sobre as perguntas que eu fiz no início do programa para vocês. Primeira pergunta, deixa eu beber a minha água. A primeira pergunta é, a Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Particularmente, acredito que ela é a palavra de Deus. Contudo, se, a depender da tradução, porque hoje há muitas traduções bíblicas, a depender de muitas nuances, ela pode conter a palavra de Deus, mas originalmente ela foi escrita como a palavra de Deus inspirada. A inspiração veio direto, divinamente, aos escritores que, como disse no início desse programa, na maioria esmagadora das vezes não se conheceram e falaram de coisas complementares que, inclusive, profecias vieram se cumprindo e se cumpre até hoje. Os estudiosos dizem que são cerca de mais de 30 profecias que já se cumpriram nesta era em que estamos vivendo. Muito bem. A segunda pergunta é, a inspiração divina é a mesma tanto para a Bíblia quanto para a literatura? Veja só, a questão de objetivos. O objetivo do compêndio Bíblia Sagrada, ao meu ver, é um objetivo divino, usando a materialidade humana, portanto o cérebro e as habilidades humanas, para que Deus, através da linguagem humana, o Criador, pudesse falar aos homens, deixar uma instrução aos homens, e assim usando dela também como um meio para que os homens pudessem se reaproximar de Deus. Por isso que ele envia o verbo que se fez carne, que nós conhecemos, que é Jesus Cristo, que ele sentiu as dores dos homens, deu sua vida aos homens e resgatou a sua vida fazendo promessa de libertação, de salvação e de vida eterna para um povo que acreditasse nele, porque este mundo, por conta dos seus erros, dos seus mal agradecimentos, das suas condutas erradas, iria e vai e está colhendo dos seus próprios frutos, né? Do fruto da sua desobediência, porque está escrito, por que o homem vai se queixar de alguma coisa, senão daquilo que ele faz de ruim, mesmo assim? Também temos mais uma outra pergunta, né? Então, antes dessa última pergunta, falando sobre a literatura sim, é algo inspirado, né? A inspiração natural em que o homem vê, ele tem a criatividade aguçada e passa então a ter uma inspiração, porque a inspiração também é algo que vem de uma visão que você tem de fora para dentro.
né? Existem nomes técnicos para isso. Na teologia é epifania e também existe naturalmente atualmente a palavra insight para definir esse tipo de inspiração. E a última pergunta: um cristão deve ler só a Bíblia ou deve também ler outras fontes? Eu costumo dizer que a Bíblia deve ser o manual do cristão, deve ler bem, conhecer bem, ter bem embasamento, para que depois que ele parta para outros tipos de literatura, clássicas, seculares e até mesmo totalmente antagônicas, ele possa ter uma base cristã para reforçar a sua fé e não deixar ser influenciado por questões que venham minar todo um conjunto de estruturas que ele tem através da filosofia e teologia judaico-cristã. Muito bem, eu agradeço a tua atenção, agradeço a tua participação. Várias pessoas participaram hoje, né? Não pude ler o nome de todas por conta de que temos um assunto muito importante, no sentido de que está muito recheado aqui para a gente, mas com certeza você vai ver esse vídeo e vai expressar aí a sua vontade e vai realmente fazer suas leituras. Tem a outros cristãos, escritores, e a outros escritores também seculares, que eu acabei não falando aqui por conta do tempo, mas existem muitas riquezas de literatura que você pode e precisa ler para a sua edificação espiritual e também intelectual, se não por fundamento, por contraste. Deus abençoe você, obrigado por sua participação. Logo, logo já falo da nossa expressiva audiência, está a cada dia aumentando. Deus abençoe vocês, vamos em frente.